Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Fernando Fransman, espero que você esteja bem. Nesse vídeo quero trazer alguns assuntos. Um deles é o Harry Potter. Lembra do ator do Harry Potter? Pois é, o bruxinho aí defende mudança de gênero para crianças. Além desse, nós vamos ver também uma TV holandesa que exibe trans nus diante de crianças. Para normalizar cirurgias, e também a declaração de Elon Musk. No final eu trago as minhas considerações. Já deixa o seu like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos começar pelo bruxinho do Harry Potter. A estrela da franquia Harry Potter, Daniel Radcliffe, apoia a mudança de sexo em crianças e organiza uma mesa redonda com crianças trans. A pressão para mutilar crianças em nome de ser um aliado do movimento LGBTQ deu uma guinada sombria nos últimos meses. E ficou ainda mais sombria graças ao endosso de uma celebridade da estrela da franquia Harry Potter, Daniel Radcliffe. Radcliffe, que interpretou o menino bruxo titular na série de filmes, apareceu recentemente como apresentador convidado do primeiro episódio de Sharing Space, uma nova websérie produzida pela instituição de caridade de prevenção do suicídio LGBTQ, The Trevor Project, que apresenta conversas em estilo de mesa redonda com LGBTQ, jovens moderados por curiosos, adultos de mente aberta e aliados. Essa semana tive a sorte incrível de conhecer 6 jovens que concordaram em vir e compartilhar suas histórias conosco e também conversar sobre a aliança e as pessoas em suas vidas que os apoiaram e causaram um impacto positivo em eles e suas jornadas. Disse Radcliffe antes de entrar em uma discussão geral com seus convidados sobre suas experiências como indivíduos transgêneros. Parece que com este vídeo, o The Trevor Project juntou-se a ativistas LGBTQ no argumento de que crianças desde a idade pré-escolar são maduras o suficiente para tomar suas próprias decisões. O mesmo predador de crianças para justificar seu desejo por crianças. Em relação à sua sexualidade e identidade de gênero, especialmente quando se trata de transgênero. Como tal, o atual ativista pede por bons aliados para promover transições de gênero completas para crianças, sob o pretexto de que permitir que jovens que se identificam como transgêneros mutilem permanentemente seus corpos é uma forma de salvá-los da tortura de viver conforme o gênero com o qual nasceram. A parceria de Radcliffe com este empreendimento específico do The Trevor Project não é uma surpresa, considerando como em 2020 o ator jogou a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, para os logo depois que ela se recusou a jogar junto com a tentativa dos progressistas de apagar o termo mulher em favor de pessoas que menstruam. Mulheres transgêneros são mulheres, afirmou o ator em um comunicado publicado pelo The Trevor Project. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgênero e vai contra todos os conselhos dados por associações profissionais de saúde que têm muito mais experiência nesse assunto do que J.K. Rowling ou eu, afirmou Radcliffe. Os fãs dos livros e dos filmes Harry Potter dividem-se em 2 grupos nas redes sociais. Aqueles que defendem a postura do ator e aqueles que acusam Daniel de trair J.K. Rowling. A escritora sofreu duras críticas por não ter abraçado as propostas da comunidade LGBT, que via nas histórias infantis do universo criado pela autora britânica a oportunidade perfeita para angariar apoio à sua causa. Radcliffe e Emma Watson, estrelas dos filmes, afastaram-se da escritora. Em 2020, Radcliffe publicou um ensaio no qual manifestava apoio à comunidade trans. Um programa de TV holandês em uma rede pública de televisão que coloca adultos despidos em frente a pré-adolescentes e os convida a fazer perguntas sobre seus corpos, teve um grupo de adultos trans revelando suas cicatrizes cirúrgicas e discutindo sobre a mudança de sexo.
Nesse sentido, em um dos episódios do programa G1 Blood, simplesmente nu traduzido, o apresentador do programa, Edson da Graça, explica que o objetivo do programa é que adultos fiquem nus na frente das crianças para que possam aprender algo sobre isso. Dessa forma, enquanto 5 adultos trans tiravam suas roupas na frente das crianças de 10 a 12 anos, um dos participantes trans disse aos pré-adolescentes que ela foi submetida a uma cirurgia, uma dupla mastectomia, e afirmou que vocês também podem ser transgêneros e não se submeter a nenhuma cirurgia. Além disso, outro participante trans, também do sexo feminino, estava parcialmente nu, expondo suas cicatrizes cirúrgicas da remoção de seus seios e suas cuecas. Ela disse às crianças que elas provavelmente poderiam ver algo como um bojo em sua roupa íntima. Como você pode ver, há algo em minhas cuecas, mas eu ainda tenho uma vulva. E eu não me sinto confortável com essa parte do corpo, portanto estou usando minha roupa íntima com um packing. Segundo o The Christian Post, outro participante, um homem que fez um aumento do peito, explicou que fez uma vaginoplastia e foi castrado. Os médicos estão realizando cirurgias adicionais para fazer parecer que ele tinha uma vagina. Uma cirurgia pode levar a infecções frequentes e outras complicações. Assim, o apresentador ressaltou que não existem apenas homens e mulheres, mas um espectro de gêneros além do masculino e do feminino. Em uma entrevista com uma das crianças após a apresentação, uma menina disse que no início ela achou estranho, mas depois percebeu que era bem normal, com outra criança concordando com ela. Por fim, o programa recebe críticas antes mesmo desse episódio por expor as crianças à nudez, com alguns membros do parlamento holandês chamando o programa de loucura e acusando de promover a pedofilia. Elon Musk fala contra cirurgias trans em crianças. Ele declara prisão perpétua. O bilionário Elon Musk gerou polêmicas ao se posicionar contra a cirurgia de mudança de gênero em crianças. Para ele, familiares e médicos que apoiam a prática merecem prisão perpétua. Qualquer pai ou médico que esterilizar uma criança antes de se tornar um adulto consentindo deve ir para a prisão perpétua, opinou. A declaração foi feita em resposta a uma publicação sobre as políticas defendidas pelo governador da Flórida, Ron DeSantis, contra a mudança de sexo em crianças e adolescentes. É coisa séria, minha gente querida, é algo que está acontecendo em todo mundo, cercando as crianças. Querem porque querem mexer com as nossas crianças. Nós, como cristãos, precisamos lembrar o que diz a palavra de Deus. Ela é o nosso norte. Essas coisas, elas acontecerão a cada dia mais. Não precisamos nos desesperar, não precisamos nos alarmar, mas precisamos estudar, nos posicionar, pregar a verdade, não ter medo de combater os males com o bem, combater as mentiras do inferno com a verdade dos céus e assim por diante. O que não podemos é fazer como recentemente aí a Bispa Sônia, numa atitude de conformismo com o mundo, deu uma declaração, assista só aí, segundos. Quem vai para o céu? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem somos nós para julgar alguém? Jesus não julgou. Eu e você vamos julgar? Não compete a mim nem a você falar quem vai ou quem não vai para o céu. Aceitando o pecado, fazendo panos quentes para cobrir uma coisa que a Bíblia Sagrada ela condena, não é? O pastor, o sacerdote que condena a pessoa ao inferno, o homossexual, o praticante da homossexualidade, ele vai ser condenado, assim como o mentiroso, o fornicário, o blasfemo, o adúltero, o roubador e assim por diante. Então a Bíblia Sagrada, o nosso norte, em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno.
Então a gente precisa saber disso. O começo do versículo fala: sabemos que somos de Deus. Você tem que saber, se você é de Deus, Deus é por você. E todo mundo está no maligno. O mundo não vai ter alteração. O que vai alterar é a nossa fé em relação às coisas que estão à nossa volta e pudermos semear a verdade de Deus, o bem, para combater qualquer mal que queira se levantar sobre nós. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então só quem é de Deus consegue entender certas coisas. Por isso não adianta a gente ficar discutindo no tete-a-tete ali com aquela pessoa que ela está por um momento contaminada pelo mal, cega pelo inimigo. Às vezes tem gente que dentro da própria família entra em discussão em relação a assuntos como esse e outros mais, que só a pessoa que é de Deus, que tem um entendimento, ela vai ter determinada compreensão mais ampla, profunda e espiritual da coisa. Para aqueles que não são ainda de Deus, devemos orar para que o Senhor possa abrir os seus olhos. E na oportunidade que se abrir o leque para que nós falarmos, devemos falar a verdade. Aí diz mais: e no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Assim encerra a carta. Então que a gente possa saber em quem nós temos crido e fazer sempre aquele cuidado extra em relação a ver como que está a caminhada dos nossos filhos, das nossas crianças. Toda criança trans que se diz ser assim, você observa como que é a família dessa criança. São pessoas que precisam ser ajudadas. Muitas dessas crianças que se confundem em relação à sua sexualidade necessitam de um acompanhamento. Elas não devem ser incentivadas em sua decisão errada. Elas precisam ser ajudadas em sua falta de consciência em relação àquilo que ela está pensando fazer. Nós devemos salvar essas crianças se assim tivermos qualquer chance e oportunidade. E que você possa, como um pai e uma mãe, estar com isso, se incentivando, se sentindo na obrigação de cuidar ainda mais, de estar sempre próximo dos seus filhos, porque nesse mundo o sistema está pegando pesado em relação a esse assunto. Que Deus tenha misericórdia de nossas crianças, tenha misericórdia do nosso Brasil. Deixe o seu comentário aqui abaixo. Que Deus te abençoe e até uma próxima.